Você sabe a diferença entre a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade? Bom, eu sou o professor Marcelo, sou geógrafo e pedagogo e um apaixonado pela educação. Vamos começar aqui o nosso vídeo visando aí promover reflexões pedagógicas. Lembrando que esse é um tema sempre presente aí em concursos públicos. Esse não é o nosso único objetivo, e sim também fazer você pensar um pouquinho sobre a educação. Antes de começarmos a falar desses conceitos, a gente tem que entender, né, que como foi montado aí os currículos, né? Então, pensa bem, nós temos um fenômeno natural, seja qualquer um, e a gente observa esse fenômeno e depois isso a gente vai dividir em caixinhas. Então, por exemplo, a gente vê um rio. Então, quando a gente olha esse rio, a gente vai perceber ali, né, como ele se formou. Então, a geografia vai trabalhar um pouco sobre isso, como ele se formou, né, para onde é que ele vai correr, o relevo desse rio. Então, isso a geografia cabe ela a estudar. Por exemplo, a parte histórica pode estudar a ocupação desse rio no longo da história, das populações, dos povos que utilizavam esse rio. Aí a química vai estudar ali os elementos químicos que tem naquela água, né? E assim por diante, várias áreas vão estudar. E isso foi desenvolvido através das matérias, das caixinhas, dos currículos. E a gente, durante muito tempo, foi ensinado a trabalhar assim, nessas caixinhas. A partir da década de 70, isso começa a ganhar força, né? Com os estudos aí do Piaget, falando e trabalhando, né, a criação de sistemas interdisciplinar, multidisciplinar. Mas é a partir da década de 90 no Brasil que isso vai ganhar um pouco mais de força, né? A partir aí, né, da implementação nas leis, diretrizes e bases, né, os palestrantes, os estudiosos começam a divulgar e trabalhar muito com esses temas. E aí nós, professores, ficamos meio que encurralados, porque existe uma pressão para a gente trabalhar da forma interdisciplinar, né? Então, o que seria isso? Primeiro, nós vamos explicar para você o que é multidisciplinar. Multi são vários, né? Então, é um conjunto de duas ou mais disciplinas e elas vão trabalhar uma temática, como eu falei, a água, por exemplo, né? Então, elas vão trabalhar a água, né? Simultaneamente elas vão trabalhar esse tema, a água, porém elas não vão trabalhar juntos ali a água em si. Então, o professor de química vai chegar e falar dos elementos que compõem a água, os elementos químicos, né? Aí o professor de física vai trabalhar esses elementos, transformação da água líquida, né, no vapor e depois transformar ela em gelo. Então isso a física vai trabalhar. A geografia, como eu falei, né, onde é que nós temos água, água doce, água salgada, né, como é que se formam os rios, as bacias hidrográficas. E aí a professora de literatura vai trabalhar ali, né, um poema que foi feito, né, e uma história sobre aquela parte ali que envolve a água. Então isso ali é a parte multidisciplinar. Então, quando eu tenho esse conjunto de disciplinas, que pode ser duas ou mais, elas vão trabalhar simultaneamente uma temática, porém, né, separadinho, não interligando. E aí, quando há a interligação, vem a interdisciplinaridade. Então, quando eu tenho o trabalho de um conceito de forma interligada, aí sim, simultânea e ligada, nós temos a interdisciplinaridade. Quando há um diálogo, então eu vou trabalhar sobre a água, por exemplo, né? E aí eu vou conversar com um professor de química e vou trabalhar ali sobre um rio, a nascente, e ele, né, vai explicar toda a origem da água, a sua formação. Então a gente pode trabalhar, né, na mesma sala ali, simultânea, havendo diálogo, e o aluno ele consegue entender o todo nesse processo. Então isso é interdisciplinar, porque ele promove uma integração. Então, sempre quando aparecer em concurso, são palavras-chave que você deve anotar. Lá na multidisciplinaridade vai gravar isso. São duas, né? São mais disciplinas, não é uma. Né? São mais disciplinas que vão trabalhar simultaneamente uma temática, né? Porém cada um separadamente. Eu posso fazer isso com competição, as Olimpíadas, a Copa do Mundo de Futebol. Então essa é a grande temática que a escola vai trabalhar. E o professor de Educação Física vai trabalhar lá uma parte, né? A professora de História vai explicar toda a origem das Olimpíadas, né? O professor de Geografia, os países. Então
não existe essa ligação entre as matérias. Então isso não é interdisciplinar. Para ser interdisciplinar, eu teria que conversar com o professor de história, aonde ele iria apontar a história, e aí eu ia vir com a parte, né, da localização da Grécia, e a gente ia conversar e até fazer aulas interligadas. Então isso seria interdisciplinar. E quando eu falar transdisciplinar, né, o que seria isso? Ela transpõe. Então, é quando ela vai além de uma disciplina. Quando eu tenho ali a junção das áreas e eu não consigo distinguir qual é a disciplina. Então, por exemplo, vou entrar na sala de aula, vai entrar 3 professores e ali a gente vai começar a falar sobre um determinado tema. E ali o professor de geografia vai entrar, né, sem apontar, o aluno ele vê essa ligação entre as áreas. E é por isso que é muito importante trabalhar de forma interdisciplinar, transdisciplinar e multidisciplinar. Seriam evoluções. Tem conteúdos, de repente, né, na sua escola, fica mais fácil trabalhar naquele momento da forma multidisciplinar. E tem, né, outros momentos que a escola fez um projeto, escolheu um tema, você consegue implementar a interdisciplinaridade. E quem sabe desse projeto interdisciplinar, a gente consiga fazer um projeto transdisciplinar. Tá? E eu vou falar para vocês agora algumas ideias que podem ajudar você aí a poder fazer. Eu adoro trabalhar com projetos, né? Eu faço muitos projetos. E esses meus projetos, eles tem alguns que são multidisciplinar, outros que eu faço interdisciplinar. E também adoro fazer projetos transdisciplinar, que é o que é mais difícil, principalmente pela nossa elevada carga de trabalho, horários diferentes, mas é possível. Tá? Vou dar um exemplo para você. Quando eu entrei numa escola, né, um tempo atrás, ainda que eu trabalhava na rede privada, e eu fui para a minha gestora e apresentei essa ideia de nós escolhermos um tema gerador para a escola, e aí os professores trabalharem de forma multidisciplinar. E ela adorou, nós escolhemos o primeiro, o lixo. Então, o professor de matemática se envolveu, né, falando ali, nós trabalhamos com arrecadação de latinha, que ajudava lá os alunos até a arrecadar para a formatura, e aí fazia toda a contabilidade, trabalhou a parte da matemática financeira, eu trabalhei com o lixo em si, as possibilidades, o consumo, o professor, né, de química trabalhava os gases, então assim, todo mundo trabalhou na sua aula com o tema gerador lixo. Então isso foi da forma multidisciplinar. Beleza? Entendeu? E aí isso foi culminar, né, num evento que era no primeiro semestre. A gente fez uma aula, uma grande aula num dia. Foi referenciado lá um dia, por exemplo, quais professores vão trabalhar na quarta-feira? Ah, é o de matemática, lá no ensino médio, né? Ah, é a matemática, é o de português. E aí esses professores foram planejando uma aula para que ela fosse apresentada de forma transdisciplinar. Então, eu começava a falar, e aí, claro que eu combinei com os professores, e aí o professor de física já entrava, falava, o professor, né, de biologia entrava e falava, e eu voltava a falar, e assim a gente foi se complementando. O aluno entendeu que um fenômeno, né, ele pode ser trabalhado sem ser nas caixinhas. E a gente está tão acostumado sobre isso porque a gente tem enraizado esse modelo colonizador de educação. Né? E a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa se a gente quer promover, né, uma aprendizagem significativa para o nosso aluno, para que ele veja isso na prática. Tranquilo? Então, essa, né, é uma dica para você entender. Então, se seu objetivo, né, for para concurso público, só lembrar, várias, porém elas não trabalham ali em conjunto, unidas. Né? Não há o diálogo. Quando é interligadas ao diálogo, e que transcendem. Então isso é para os concursos. Para vocês com ideia, vocês podem fazer também um projeto, né? Pode ser na época das competições, ou então eu faço um projeto que eu chamo de relações internacionais, onde eu, professor de história, de biologia, a gente divide os alunos em grupo de países, onde estudam matemática e promovem debates com ele num dia lá determinado, né? Fora, lá no contraturno, e os alunos vão lá e debatem, e aí isso acaba trabalhando a produção textual, a oratória, é muito interessante, tá? Espero que você tenha gostado desse nosso vídeo, lembrando a você que a partir desse vídeo de hoje aqui, toda quarta-feira, a gente vai postar um vídeo aí para vocês sobre pedagogia e a gente pede, se você gostou, que você se inscreva no canal, compartilhe, para que a gente possa aí ajudar mais pessoas.
Um beijão no seu coração e vamos divulgar. Quando a gente chegar no 1000 inscritos, a gente vai sortear um livro, né? Eu também sou escritor e a gente vai sortear, né? Vou fazer um vídeo, uma live especial. E aí, primeiro vai ser 1000, depois será 5000, depois 10.000. E a gente vai fazendo aulas aqui no nosso canal e vamos convidar você a participar sobre um tema. E nessa aula a gente vai sortear prêmios, brindes para ajudar você. Beijão e até a próxima quarta-feira.